Bom dia, paz do Senhor, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos com um ótimo domingo, um abençoado domingo. Que Deus possa estar abençoando cada família, cada irmão, cada irmã nesse dia. Vamos hoje estudar a nossa lição 5 da Escola Dominical, que fala sobre os dons de elocução, que são os dons de profecia, o dom de línguas estranhas e o dom de interpretação de línguas. Então nós estamos, estudando nessa lição aqui, nesse trimestre, a gente está estudando sobre os dons espirituais e ministeriais. Então, cada domingo a gente está estudando, bem dizer, acerca de alguns dons ou de algum dom. No dia de hoje, nós estaremos estudando esses dons, que são chamados dons de elocução, que são falados, que são, como eu já disse no começo, profecia, dons de línguas estranhas, e dom de interpretação de língua. O texto áudio de hoje fala assim: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 2 e 3. A verdade prática nos diz assim: os dons de profecia, de variedade de línguas, de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Vamos aqui no nosso texto áureo, que está no livro, na epístola de 1 aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, 10 ao 12, capítulo 14, versículo 26 ao 32. Diz assim o texto áureo: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 14, versículo 26 ao 32 diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Se alguém falar em línguas estranhas, faça isso por 2, ou quando muito 3, ou por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeito aos profetas. A introdução da revista diz assim: o estudo da lição dessa semana concentrar-se-á nos 3 dons classificados como elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Os propósitos desses dons especiais são edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus
e não podem ser utilizados na igreja de forma incorreta. Assim devemos estudar esses dons com diligência, reverência e temor a Deus, para não sermos enganados pelas falsas manifestações. Tópico 1. Dom de profecia. Está em 1 Coríntios 12 e 10. O que é o dom de profecia? Então, nesse primeiro tópico, nós estaremos falando sobre o dom de profecias. Nós já vimos aqui, né, tanto no texto áureo, quanto na introdução, quanto também na verdade prática, o comentarista falando, né, para que servem os dons. Então, o dom de profecia na igreja, ele é muito importante. Existia no Antigo Testamento os profetas, né, levantados por Deus. E esses profetas, eles trouxeram, né, várias predições, muitas delas foram escritas, né, na Bíblia. Muitas dessas profecias viraram até mesmo doutrinas bíblicas, né? E depois do Antigo Testamento, quando a igreja se formou-se, o Espírito Santo trouxe à igreja, ministrou na igreja os dons espirituais. E entre esses dons veio o dom de profecia, que na sua função, ele é um pouco diferente do Antigo Testamento. Por quê? No Antigo Testamento, os profetas a quem Deus levantou formaram também o cânon do Antigo Testamento, né? Foram dadas a esses profetas também a autoridade para formarem esse cânon. Os principais profetas, né? Porque em Israel existiram muitos outros profetas que não são mencionados na Bíblia. Tanto é que quando Elias, ele estava um pouco entristecido, né, numa caverna, por causa de uma perseguição a qual ele estava sofrendo por parte da esposa do rei Acabe, ele falou ao Senhor a seguinte maneira: Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei. E o Senhor falou a ele: não ficou só você, porque ainda tem muitos profetas ainda em Israel. Então, na época de Elias, já existiam muitos outros profetas, né? Mas nós ficamos sabendo, bem dizer, só de Elias e, posteriormente, de Eliseu. Alguns profetas também que participavam da escola de profetas de Elias. Mas existiram muitos outros profetas. Mas os profetas principais que são mencionados, que nós conhecemos, né, os profetas bíblicos, formaram, bem dizer, o cânon do Antigo Testamento. Mas os profetas atuais, que têm o dom de profecia, eles não têm essa autoridade para profetizar além do que está escrito nas Escrituras, né? Então, a profecia em que nós estamos falando é apenas para edificar, consolar, confortar o corpo de Cristo. Não é para formar uma nova doutrina, né? Então, jamais um profeta pode profetizar algo que vá de encontro às Escrituras, né? Não pode estar predizendo coisas, né, que não está escrito aqui nas Escrituras. Não pode formar uma nova doutrina, né? Jamais. E o dom de profecia,
quando ele é manifestado na igreja, quando existe a manifestação do dom de profecia na igreja, existe uma ordem, né, no culto. Por exemplo, se nós estamos em um culto, né, por exemplo, num domingo, mas que Deus quer usar alguém em profecia, então esta pessoa ela, ela, tem, ela tem que discernir o momento certo em que ela irá entregar a palavra de profecia em que Deus está ministrando no coração dela, né? Então, o momento que o pregador está ministrando, né? Esse momento não é para que o profeta esteja falando juntamente com o pregador, porque senão as pessoas não vão estar compreendendo o que Deus está querendo usar o pregador. E no momento que um profeta está profetizando, o apóstolo Paulo fala: convém que os outros demais estejam calados, né? Se existe uma pessoa que está profetizando, convém que todos estejam em silêncio para ouvir o que Deus esteja querendo dizer no meio da igreja, né? Então, não é o momento da pessoa estar glorificando, falando línguas do lado de uma alta, né? Mas a pessoa se controla, escuta o que Deus está falando, e ainda a palavra de Deus fala que outros devem julgar o que está sendo dito em profecias, né? Então, quando você não vai julgar o profeta, porque o profeta, aquele a quem Deus está dando a mensagem profética, né, através do dom de profecias, essa pessoa ela é julgada apenas por Deus, irmãos, né? Agora a profecia ela deve ser julgada, né? Ela deve até mesmo passar pelo crivo daqueles que têm o dom de discernimento de espíritos, né? Para saber se aquela pessoa realmente é uma pessoa que é usada pelo Espírito Santo, né? E se realmente naquilo que ele falou, ele não está sendo até mesmo usado pela sua própria vontade, pela sua própria carne, né? Então, as pessoas têm que estar atentas. E se você ouve uma palavra, uma profecia, não é para você basear sua vida nessa profecia, mas você ora a Deus e pede confirmação ao Espírito Santo, né? Assim como você tem um sonho, né? Você vai lá e ora a Deus pedindo discernimento daquele sonho, pedindo sabedoria para interpretar, saber se aquele sonho realmente vem de Deus, se é um sonho espiritual, se é um sonho que vem da parte do Espírito Santo, se é um sonho que talvez você tenha sonhado normalmente, porque dizem os especialistas que nós sonhamos até mesmo cerca de 8 sonhos por noite, mas nós não lembramos de todos, né? Então existem sonhos, né, que são sonhos espirituais, mas a gente sempre busca o discernimento pelo Espírito para saber se aquele sonho realmente foi um sonho dado por Deus de forma profética, né, de forma que vai se cumprir no futuro. Então, assim é a palavra de profecia, né? Então, o profeta, a Bíblia fala que o Espírito é sujeito ao profeta. Quer dizer, o profeta, o Espírito Santo quer usar o profeta, a pessoa que tem o dom do Espírito. Então, essa pessoa, ela tem que ter sabedoria para ministrar aquele dom, né? Assim também com os demais dons espirituais, né? Então,
nesses últimos dias, a Bíblia fala que surgiriam muitos falsos profetas. Mas esses falsos profetas que surgiriam, irmãos, da quais a Bíblia está até mesmo falando, são pessoas que trariam também falsos ensinos no meio do povo de Deus, né? Falsos pastores, né? Falsos profetas. Mas o dom espiritual, ele é para a edificação da igreja, é para ser bênção na nossa vida, irmãos. Então vamos buscar esse dom com sabedoria, porque a Bíblia, o apóstolo Paulo vem falando na carta que seria bom que todos profetizassem, que todos falassem línguas. Então, é bom que a igreja, né, tenha pessoas que tenham os dons espirituais, o dom de profecia, o dom de falar em línguas estranhas, né, mas que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Que o subtópico 2 do tópico 1 fala assim: a relevância dos dons de profecia. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado no culto. Então é o que nós já falamos, né? Aqui o subtópico 3 fala: propósitos da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, em especial ao de profecia e a sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Deus, de Jesus Cristo, deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois essa é a inerrante palavra de Deus. É o que nós já dizemos aqui no começo, né? Então, você que é membro de uma igreja, se você está passando por problemas, primeiramente, ore a Deus. Busque a Deus. Se você precisar de uma orientação espiritual, busque o seu pastor, né? Para que esse seu pastor, esse seu líder, esteja te dando uma palavra de direção através da palavra, né? E se o Espírito Santo achar por bem usar alguém, com certeza ele vai usar, né? Na igreja, num culto, numa oração, Deus vai falar com você. Pode ser através de profecia? Pode, mas pode ser também através de uma pregação, pode ser através de um louvor, pode ser através de uma palavra de oração, pode ser de várias formas, através da natureza. O Espírito, ele fala de várias maneiras. Nós temos que estar atento à voz do Espírito. Às vezes a pessoa fala, mas Deus não falou comigo. E quando a pessoa fala, Deus não falou comigo, ela quer dizer que Deus não usou nenhum profeta para falar com ela. Mas Deus, o Espírito Santo, irmãos, ele não fala conosco só através de profetas, não. Ele fala de muitas maneiras. Então, ele fala através de sonhos, né? Através de revelações, através, principal maneira, através da palavra, né? Então, basta que nós possamos ficar atentos. E o que o comentarista está falando não é, irmãos, para a igreja ser direcionada, como ele está dizendo aqui, por profecias. Não. Se Deus quiser também falar, usar um profeta para falar, ou alguém através do dom do Espírito, de profecia, né? Para direcionar, amém, que seja assim, né? Mas que tudo seja, né, de maneira condizente com a palavra, sem escândalo, sem dissensões, sem disse-me-disse. E outra coisa, irmãos, quando a palavra fala que julgar o profeta, nós temos que ter cuidado, porque muitas pessoas podem
entristecer o Espírito Santo nessa hora. Cuidado quando você vai julgar a profecia, para você não estar falando contra o próprio Espírito Santo que está usando a pessoa, né? Então, muito cuidado nessa hora, porque às vezes a pessoa pode querer, Deus usou alguma pessoa para falar uma palavra em profecia. Aquela pessoa não deu crédito e fala de alguma maneira mal daquele que usou a pessoa, comparando aquela pessoa com aquele quem usou a pessoa, que é o Espírito Santo, com o espírito das trevas, como os fariseus falaram acerca de Jesus certa vez, falando que aquele que usava Jesus para curar era Beelzebul, que era o príncipe dos demônios, né? E Jesus trouxe um certo alerta aos fariseus dizendo a seguinte palavra: aquele que pecar contra o Filho terá perdão, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não terá perdão nem nessa vida, nem na vindoura. Então, irmãos, quando você for julgar, tenha sabedoria, ore a Deus, pede discernimento, se baseia na palavra, né? Outra vez eu estava assistindo um programa de televisão e eu fiquei um pouco escandalizado da maneira com que a pessoa estava se portando, e eu pedi a Deus uma palavra, né? E Deus falou comigo na palavra da seguinte forma: que todos devem fazer a obra, né? E naquele dia Deus irá julgar a obra de todos, né? E Ele vai passar as obras de cada um, vai ser provada no fogo, né? Então aquela obra que ela for uma obra pura, uma obra que foi realmente para a glória de Deus, ela vai receber o seu louvor e ela vai receber o seu galardão. Então, naquele momento, eu parei de julgar aquele homem, né? Porque quem vai julgar ele vai ser Deus, né? Tá certo que pela palavra nós podemos refutar as heresias que são ensinadas, né? Porque quem julga é a palavra, não somos nós, né? Se a palavra de Deus está falando aqui, ó, para que nós não venhamos furtar, e a pessoa está furtando, então ela não está sendo julgada por mim, mas ela está sendo julgada pela própria palavra, né? Se a palavra de Deus está falando aqui que a pessoa não deve se prostituir, a pessoa se prostitui, ela não está sendo julgada por mim, mas pela própria palavra, né? E a nós cabe o amor e a oração pela vida de cada uma dessas pessoas e o bom conselho, né? Então vamos continuar aqui na palavra. Aqui, ó, o resumo sobre o dom de profecias o propósito do dom de profecias é edificar, exortar e consolar a igreja. Amém? Que Deus possa continuar abençoando e que você possa também buscar o dom de profetizar, tá bom? Para que Deus possa edificar o corpo de Cristo. Vamos lá. Vamos falar agora sobre variedade de línguas, né? Tópico 2. O que é o dom de variedade de línguas?
De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar em uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley Orr, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, estes dons são os de menor importância. Não são de menor importância. Eles acrescentam que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas dos dons encontrados no Novo Testamento colocam os dons em ordem diferentes. Então, primeiro lugar onde houve a manifestação de línguas diferentes, em que é registrada na Bíblia, em primeiro lugar, foi lá na Torre de Babel, né? Que Deus quis confundir a língua dos homens para que eles formassem várias tribos, né? E se espalhassem pela face da terra, porque o homem desobedeceu a Deus e quis se juntar num lugar só, e ainda com o propósito de chegar até os céus, né? Indo de encontro àquilo que Deus tinha falado que era para eles espalharem pela face da terra. Então, ali Deus colocou uma língua diferente para cada povo, né? E a partir do Novo Testamento, no dia de Pentecoste, esse dom de falar em novas línguas, né, línguas estranhas, ele foi manifestado ali na descida do Espírito Santo. Línguas como línguas de fogo caiu sobre aquele lugar e as pessoas falavam em línguas diferentes, e as pessoas que estavam ali nos Pentecostes, ali em Jerusalém, eles viram aquelas pessoas falando em suas próprias línguas, porque vinham pessoas de vários países, e eles ficaram maravilhados. E o dom de falar em línguas estranhas, ele é manifestado, na maioria das vezes, quando a pessoa ela recebe o batismo com o Espírito Santo, né? Então, ele é manifestado pela primeira vez quando a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo. No Novo Testamento, mostra que na maior parte das vezes que a pessoa recebia o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ela falava em línguas estranhas, né? Porém, nós não podemos afirmar que a pessoa só recebe o batismo com o Espírito Santo se falar em línguas, tá bom? Então, essa pessoa que recebeu o batismo com o Espírito Santo e ela falou em línguas, pode ser que ela nunca mais venha falar em línguas e ela ser batizada com o Espírito Santo. Mas a pessoa deve buscar, né, o dom de variedade de línguas, porque no dom de variedade de línguas a pessoa pode orar de maneira com que ela venha se edificar espiritualmente através do dom de línguas, porque o Espírito vai produzir nela uma oração que não vem do conhecimento da pessoa, mas ela vem diretamente do Espírito, né? E aquela ministração espiritual, a pessoa vai orar de maneira que não vem do seu próprio intelecto, mas vem diretamente do Espírito Santo. Então, o dom também de falar em línguas, quando ele é manifestado em uma reunião, né, em um culto,
o apóstolo Paulo orienta que haja interpretação, né? Porque se uma pessoa está falando em línguas, que nós podemos ver que é variedade de línguas, é bom que haja interpretação, porque se a pessoa está falando em línguas, algo está sendo dito pelo Espírito através daquelas línguas. E que, se houver uma interpretação, toda a igreja será edificada. Amém? Não só aquela pessoa será edificada, mas toda a congregação. E o apóstolo Paulo orienta, aqui em sua epístola, que quando falarem em línguas, falem 2 ou 3 e que os outros se calem. Por quê? Para que não haja uma confusão, né? Em que ninguém entende nada, venha entender nada. Porque, amados, o objetivo do culto, quando nós nos reunimos, não é que haja confusão, mas é que haja a edificação do corpo de Cristo, né? Os dons espirituais não é para que haja bagunça em nosso meio, mas o dom espiritual, os dons espirituais, eles são para a edificação do corpo. Os dons espirituais são para que nós possamos crescer, que nós possamos ser abençoados. Os dons espirituais são para a igreja, amados, um adorno espiritual. É o Espírito Santo que dá, são maravilhosos, né? Muitos hoje desprezam os dons espirituais, né? Fala que dom de línguas, fala mal do dom de línguas, fala mal das profecias, fala mal de quem é usado no dom de cura, fala mal. Amados, isso tudo foi dado pelo Espírito Santo. Nós não podemos rejeitar o presente de Deus. Mas se Deus nos deu esse presente, nós possamos usar ele com sabedoria. Amém? E que não seja para o nosso próprio louvor, mas que seja para a glória do Espírito Santo, para a glória do Senhor Jesus no meio da sua igreja. Amém? Você que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, busca. Você que recebeu o batismo com o Espírito Santo, busca os dons espirituais. Porque vai edificar a sua vida, vai edificar a vida da igreja. Amém? É tão bom quando nós nos ajuntamos e Deus está em nosso meio e o Espírito Santo ele usa cada um de nós em dons espirituais diferentes, né? Então, meus amados, vamos buscar os dons espirituais para que o corpo de Cristo venha a ser edificado. Amém? Então, aqui nós falamos agora, né, sobre o dom de variedade de línguas, né? E quando nós... E esses dons, amados, tanto de profecia, quanto o dom de variedade de línguas, quanto os demais dons, é importante que haja também, né, aquele dom chamado dom de discernimento de espírito. Porque através desses dons de discernir espíritos, nós iremos refutar todo o engano de Satanás em nosso meio. E ele será desmascarado e não se manifestará novamente em nosso meio. Amém? Então, agora nós iremos também estudar aqui no tópico 3,
a interpretação de línguas, que está lá em 1 Coríntios 12, 10. Então, aliás, meus amados irmãos, nós iremos estudar aqui. Me perdi um pouco aqui na... A gente estudou sobre a variedade de línguas e a interpretação do dom de línguas. Então tá certo, né? Já concluímos, na verdade. Então, meus amados, que nós possamos continuar buscando esses dons maravilhosos do Espírito e que Deus possa encher cada um de nós, cada dia mais, e que tudo seja para a honra, para a glória, para a edificação do corpo de Cristo, né? Vamos continuar buscando o batismo com o Espírito Santo, vamos continuar buscando os dons espirituais, e na próxima semana nós estaremos estudando mais dons espirituais e provavelmente nós iremos realizar nossa aula presencial na escola dominical. Amém? Que Deus possa abençoar poderosamente o seu coração, a sua vida e a Igreja de Cristo. Um abraço a todos os nossos amados irmãos e que Deus possa estar vos abençoando maravilhosamente. Um bom domingo a todos. Deus abençoe. Amém.